Olá, meu nobre amigo, minha nobre amiga, você que está assistindo esse vídeo e ainda não se decidiu entregar a sua vida para Cristo. Quem sabe você ainda nem pensou nisso, mas eu quero dizer algo, há uma necessidade muito grande de você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma, e reconhecer que és pecador, assim como eu reconheci um dia. E Cristo Jesus entrou na minha vida, e eu te garanto que Jesus fez por mim e vai fazer por você também. Eu quero trazer para você aqui, em rápidas palavras, neste vídeo aqui para você, sobre a revelação da cruz. É isso mesmo. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, e como mesmo declara o Salmo de número 24, diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que neles habitam. Deus nos desejou profundamente ter um encontro com cada um de nós, que pelo pecado fomos separados dessa comunhão, como declara o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para isso, Ele estabeleceu um maravilhoso plano de redenção. É verdade, um grande plano de redenção que foi executado por seu Filho Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. Pela cruz do Calvário, Jesus morreu, levando toda a culpa do pecado que pesava sobre todos nós. Porém, para que possamos desfrutar dessa tão grande salvação, que é tão preciosa, é necessário que cada um tenha a revelação do significado da cruz. E é isso que eu quero compartilhar com você, meu querido, que está assistindo esse vídeo. Dizer para você que nessa revelação da cruz, Cristo Jesus, Ele justamente pagou o preço para a salvação da sua alma, pagou o preço para perdão dos meus, dos teus, dos nossos pecados. E entre essa plena posse da bênção, que é uma bênção que você precisa tomar posse, a bênção da divindade do Calvário, é isso mesmo. E o ponto de partida é o encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. No entanto, é preciso saber que um encontro com Jesus é algo tão profundo, mas tão profundo, que é capaz de transformar as nossas vidas. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer moldar o seu caráter. Jesus quer te fazer ser e lhe tornar uma nova criatura. Jesus é Deus encarnado. Por isso, um encontro real com Jesus irá sempre provocar uma visão da glória de Deus, em contraste com a caminosidade do homem, como nos relatos registrados nas Escrituras Sagradas. Jacó, ele disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Está registrado isso que ele disse, que Jacó disse, lá em Gênesis capítulo 32, versículo 30. Jó também pronunciou uma palavra, uma frase assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, uma experiência. Jó era religioso. Talvez você é uma pessoa religiosa, você tem a sua religião, e com certeza, quem hoje não tem? Muito difícil, são poucas as pessoas, um número muito pequeno, que não é expressivo, de pessoas que não têm uma religião, mas, sobretudo, na sua grande maioria, as pessoas têm uma religião. Então, faz necessário você ter uma experiência com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E eu quero repetir a frase de Jó: eu te conhecia só de ouvir, porquanto, mas agora os meus olhos te veem. Jó está falando de experiência. Se você ler o livro de Jó, você vai ver o que ele passou. Não vou relatar aqui agora, o ponto focal não é esse, mas sobretudo não é nisso que eu quero me focar, mas numa próxima oportunidade nós podemos falar sobre a vida de Jó. Mas eu quero dizer que está registrada essa frase no livro próprio que ele escreveu, Jó, capítulo 45, versículos 5 e 6. Também o profeta Isaías, o que antecedeu o nascimento de Jesus, ou seja, 700 anos, ele profetizou sobre a vinda do Messias. Ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Está registrado no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 6, e o versículo 5. Também o grande rei Davi humilhou-se, confessou o seu pecado. Ele humilhou-se diante de Deus e confessou o seu pecado, implorou ser
purificado e experimentou o arrependimento. Arrependimento é tudo. Aí você pode dizer, como eu já ouvi isso pessoalmente de várias pessoas, ao estar evangelizando vidas, evangelizando pessoas, e pessoas que são pacatas, né? Quem sabe você é uma pessoa pacata, trabalho, casa, trabalho, faculdade, escola, colégio, curso, enfim, vai de vez em quando numa festinha de conhecidos ou amigos, né? E quando você é abordado, evangelizado, talvez, não estou dizendo que você seja essa pessoa, mas eu já tive com pessoas assim, que depois de eu ter pregado, falado do amor de Deus e a necessidade que cada ser humano tem de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa virou para mim e disse, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não preciso ser cristão, eu não preciso entregar a minha vida assim a Cristo, eu já creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas há uma necessidade de haver arrependimento, porque todos nós, independente se você tem cometido ou não delitos, ainda que não tenha cometido nenhum delito da sua vida, mas só no pensamento, só em pensar em coisas, muitas das vezes nós pecamos, e sobretudo, ainda que não houvesse pensamentos adversos, errados, nós herdamos o pecado de Adão. Você não teve nada a ver com isso, nem eu também, mas a nossa natureza, ela herdou o pecado de Adão. Então, segundo as Escrituras Sagradas, está bem claro que nós nascemos, fomos concebidos em pecado pelas nossas mães, que em pecado também estavam. Isso fala de herdade, está falando que toda a raça humana, após Adão e Eva, também eles herdaram o pecado de Adão. Então todos nasceram pecadores, e para que sejam redimidos, para que sejam perdoados, alcancem o perdão de Deus desses pecados, há necessidade de se arrepender dos mesmos e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Pois bem, o encontro real com Jesus, Deus, por intermédio de Cristo Jesus, será resultado de uma busca intensa, de um coração necessitado e disposto a ser quebrantado. É isso mesmo, um coração necessitado. Você precisa reconhecer que você é uma pessoa necessitada e você precisa deixar que o Espírito Santo quebrante o seu coração. Diga para ele, Senhor, eu de mim mesmo não consigo largar o mundo, não consigo largar o pecado, mas eu tenho desejo de mudar, eu tenho desejo de realmente ter essa experiência com o Senhor, com Jesus Cristo. Então você diga, ora, vem sobre mim, Espírito Santo, entra na minha vida, transforma-me como eu tenho visto o Senhor transformar tantas vidas, inclusive do pastor que está falando nesse vídeo para comigo neste momento. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 27 e 28, diz assim, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então é necessário buscar a Deus. Deus não está longe, Deus está perto. Invoca Ele, e enquanto Ele está perto, clama, busca o Senhor, enquanto se pode achar. Também está escrito também no livro de Isaías, esse versículo. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, está escrito, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Derrama o seu coração. Lembra quando você era criança, que você queria algo do seu pai ou algo da sua mãe, você clamava, você, vou usar aqui um termo bem chulo, você berrava, né? Eu também fazia isso, esperneava e queria, até que a mãe ia ceder. Eu enchia o pulmão de ar e chorava para chamar a atenção da minha mãe, para chamar a atenção do meu pai. Me lembro até hoje, a primeira bicicleta que eu tive era uma Caloi 5. Para você que é dessa geração, você não conheceu a Caloi 5. Você conhece a Caloi, talvez nem a Caloi 10, que não, acho que nem existe mais, não sei. Mas, e eu fiquei todo feliz, mas eu chorei, eu tive que clamar, eu tive que, como que buscar no meu pai, né? Trazer ele, a atenção dele para mim. Não é diferente para com Deus, né? Busque ao Senhor, né? Clame, fale com Deus. No livro de João, capítulo 17, versículo 3, meu querido ouvinte, também está escrito, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Você precisa conhecer Deus de perto. Você precisa conhecer Deus de perto. Quando eu falo conhecer Deus de perto, é ter experiência com Ele. O único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. O primeiro mais interessado neste encontro em dar esta experiência é o próprio Deus. Deus está interessado em lhe dar experiência para com Ele. Ele sabe que só um encontro revelado pode impactar a nossa vida, a sua vida, tirar o véu dos nossos olhos, arrancar toda a religiosidade
apatia espiritual, frieza e engano, meu querido. Nenhum esforço pessoal poderia abrir nossos olhos espirituais. Somente Deus, com mão forte, braço estendido, poderia, por sua graça e misericórdia, nos dar essa revelação divina, que é Jesus Cristo Salvador. Quando Jesus estava na cruz, por 3 horas, as trevas dominaram essa escuridão. Mas os pecados que eles tentavam, achando que a morte ia encontrar pecado em Jesus Cristo. A morte vasculhou todo o corpo de Jesus, mas não encontrou pecado algum. Encontrou sim trilhões de pecados, ou seja, pecados da raça humana, os meus pecados, teus pecados, pecados de todos os seres humanos, mas não encontrou um pecado de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. Ele foi tentado de todas as maneiras, de todas as formas, porém, em nada que foi tentado, ele pecou, ele não cedeu. Jesus venceu a morte, ao 3º dia ele ressuscitou. Conhecer Jesus é receber a revelação da cruz, experimentar o poder de Deus através do que Jesus sofreu para alcançar a nossa redenção. Você precisa reconhecer, você quer agradar a Deus? Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. É a melhor forma de você agradar o coração de Deus, é ter fé no Filho, Jesus Cristo. A revelação da cruz é uma experiência milagrosa, como eu já havia dito no início desse vídeo. A revelação da cruz é uma experiência milagrosa. Dá-nos a compreensão clara do significado da morte de Jesus Cristo, ó Espírito Santo. Ou seja, ele não morreu para ser admirado como um mártir, realmente. Não adianta alguém, as pessoas falam, que pena, né? Jesus foi crucificado. Eu até choro quando olho para aquela imagem lá na igreja, nas igrejas que eu vou, mas ali é só uma imagem. Jesus não está mais na cruz e muito menos no sepulcro. Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele vive para todo sempre. E as marcas dos cravos, ou seja, os pregos que lhe foram pregados nas mãos e nos pés, ainda tem, subsiste até hoje por toda a eternidade. Que você realmente crê ao chegar lá no céu, uma vez reconhecendo Jesus aqui, que verdadeiramente Jesus Cristo veio, viveu, morreu e ressuscitou ao 3º dia e vive e reina para todo sempre. Jesus também não morreu nem para que sentíssemos compaixão dele, é isso mesmo, não é para sentir compaixão dele não, que ele veio, morreu propositalmente para que você seja salvo, para que eu esteja no caminho da salvação, nem para ser simplesmente exemplo, de forma nenhuma, nem para ser famoso, ou a maior e mais intrigante personagem da história. Sua missão, a missão de Jesus foi tomar o meu e o seu lugar, levando todas as nossas fraquezas no madeiro, cancelando a dívida que tínhamos com o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso. Se você tiver essa revelação, sentirá que a morte de Jesus passa a ser a sua própria morte, sentirá a agonia de Jesus. Na revelação da cruz está a revelação do próprio Deus. Jesus é o Deus encarnado, o seu amor foi demonstrado quando tomou o nosso lugar para que nas trevas nós viéssemos ser arrancados, nascêssemos na luz, na sua maravilhosa luz, ou seja, ele nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome precioso e poderoso de Jesus. Meu amado, você está envolvido em densas trevas, essa é a realidade. Talvez muitos já te abordaram e não falaram isso. Eu digo isso porque eu também, eu vivia entrelaçado, eu vivia envolvido nas trevas, envolto às trevas. Satanás, ele me fazia de peteca, jogava para onde ele bem entendia, e faltou pouco para ele exterminar a minha vida e ceifar a minha alma. Mas o Senhor Jesus entrou, o Senhor Jesus encontrou espaço, eu o reconheci como Senhor e Salvador. Ou seja, nas trevas não podemos enxergar a luz, porque há uma cegueira. Jesus disse uma certa feita que o príncipe desse século tem cegado o entendimento das criaturas, ou seja, dos seres humanos, para que sobre eles não resplandeçam a glória de Deus. Mas Deus trouxe a luz, que é Jesus, e Ele está de braços abertos. Está de braços abertos para te arrancar do pecado, da maldição, das garras do diabo.
Reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você ainda está destituído da glória de Deus. Você mulher, você homem, você jovem, senhor e senhora, que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você está destituído da glória de Deus. Mas o Senhor é bom e por intermédio do Filho Jesus Cristo, através da sua fé, crendo no Filho de Deus, você será restituído, porque o prazer de Deus é de trazer você para a sua presença, para a presença dele, para a sua maravilhosa luz. E é preciso receber a revelação da cruz. Se participarmos da morte de Cristo, também desfrutaremos da sua ressurreição. Você reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, no dia da vinda, da volta do Senhor Jesus, eu, você, nós retornaremos com Ele para julgar as nações. Romanos capítulo 6, versículo 5, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente teremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós nascemos de novo nesta revelação, na revelação da cruz. Assim também andemos em novidade de vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito: porquanto se alguém está em Cristo, é nova a criação, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, surgiram coisas novas. Jesus te ama. Se este é o desejo do seu coração, agora mesmo faça esta exata oração ao Senhor. Repita as palavras que eu vou ditar para você. Senhor, eu abro o meu coração para receber a revelação da cruz e do seu real significado para a minha vida. Abre os meus sentidos espirituais para que eu possa enxergar a tua glória e viver todos os meus dias envolvido ou envolvida pelo teu maravilhoso amor e perdão. Perdoa-me, Senhor, perdoa pelos meus pecados. E eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador, meu único e suficiente Salvador e autor da minha fé. Tudo isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você assim creu no seu coração, você neste momento passou a ser filho de Deus ou filha de Deus. Independente da posição ou aonde você se encontra ou quem você seja, Deus te recebeu e te recebe em razão de você ter reconhecido o Filho dele. Deus disse uma certa feita: aquele que receber o meu Filho é digno de entrar no meu reino, porém aquele que rejeitar o meu Filho não é digno nem de mim. Mas eu creio que neste momento, ao ter assistido este vídeo, a ter prestado atenção na palavra que a ti eu preguei, você acabou de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Se nós não nos vermos aqui na terra, certamente nos encontraremos no céu, na presença de Jesus, e por toda a eternidade cantaremos que bendito é o Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal e abençoe a sua casa e todos os seus familiares. Fique em paz.